Queria chamar aqui o nosso irmão Fábio. Vamos para o momento da palavra. E farei uma oração, que o irmão ore também neste momento, para que a palavra seja pregada com fidelidade através da instrumentalidade do nosso irmão e assim o seu povo seja abençoado mais uma vez. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero neste momento pedir total direcionamento do Senhor, através da vida do teu servo Fábio, que o Santo Espírito conduza, lhe dando a sabedoria necessária, a sobriedade necessária, para poder expor com objetividade aquilo que o Senhor deseja, aquilo que a sua palavra nos informa. Te agradeço pela vida do teu servo, em estar aqui trabalhando em nome do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja, trazer o crescimento na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua palavra é o meio instituído para isso. Fortaleça, salve almas nesta noite, através do anúncio na pregação do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Assim pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Graças e paz, irmãos. Os irmãos podem abrir a Bíblia, por gentileza. Livro de João, capítulo 18. Vou dar continuidade aqui à exposição do texto. Um pouquinho nervoso, só um pouquinho, mas conto com a graça de Deus aqui para a exposição do texto. Eu vou ler a partir do versículo 28 e já vou fazer uma oração para darmos início aqui. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: "Que acusação trazeis contra este homem?" Responderam-lhe: "Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos." Replicou-lhes, pois, Pilatos: "Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei." Responderam-lhe os judeus: "A nós não nos é lícito matar ninguém." Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Amém? Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, eu me coloco, Senhor, em tua presença, com todo temor, ó Deus, diante da tua palavra. Com toda a minha fraqueza, Senhor, e incapacidade, eu venho a Ti a pedir ao Senhor que possa nos conduzir, ó Deus, neste momento tão precioso do culto. Momento, ó Deus, em que a Tua palavra é pregada, momento em que somos confrontados, momentos, ó Deus, que somos levados a olhar para o Salvador, para o Cristo da cruz. Eu suplico a Ti, Deus, que o Senhor envie o Teu Espírito para falar através de mim e também para dar aos irmãos, ó Deus, à Tua igreja, o entendimento do que, ó Pai, o Senhor falará conosco. Que o Senhor, meu Deus, se for da Tua vontade, possa salvar. Que o Senhor, ó Deus, conduza nós todos aqui a olhar com fé para Jesus, a confiar nele, ó Deus. Que nós enxerguemos sim quem somos, ó Deus, mas mais do que isso, ou em complemento a isso, a gente olha, ó Deus, para aquele que por muito amar se entregou naquela cruz para nos salvar. Que o Senhor possa conduzir aqui, ó Deus, cada palavra e cada momento e dar-nos, ó Pai, o direcionamento aqui. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou começar com uma breve introdução, irmãos, para falar qual que é o meu propósito aqui com essa pregação. A gente está aqui diante de mais um evento, mais um capítulo dos sofrimentos de Cristo. E nós veremos que nesse relato que João
cuidou de deixar para nós, nós temos grandes lições. E eu acho que a maior das lições que nós podemos aprender aqui, identificando as atitudes desses homens, a maneira com que eles trataram a Jesus Cristo, e a maneira com que, o porquê que eles fizeram o que fizeram, e isso num contexto de religião, nós com certeza devemos ser levados a analisar o porquê de nós fazermos o que fazermos. O porquê nós nos colocamos diante do Senhor, o porquê fazemos parte dessa igreja, o porquê nos dizemos cristãos. Então, conforme eu for expondo aqui o texto, uma coisa você não pode perder de vista. O que Deus quer revelar do seu coração, o que Deus quer revelar por trás da sua devoção, e que você possa discernir o que há no seu coração, o que há dentro de você. E que nós sejamos levados, então, a enxergar o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. O motivo pelo qual nós somos levados a adorar a Deus. Isso nós vamos deixar bem claro no versículo 28. Nos 3 versículos em diante, da forma com que os líderes religiosos estão tratando com Pilatos, eu queria ainda assim que nós identificássemos, além da nossa postura diante do Senhor, o que está por trás desses eventos, a pecaminosidade que guia esses homens, o que os incentiva a fazer esses tipos de tratamento com Jesus Cristo. O que eles querem, afinal? O porquê eles fazem isso? A que eles estão entregues? O que eles desejam? O que eles aspiram? Que faz com que eles tratem com total injustiça o homem mais santo que já viveu nesse mundo. Nós veremos que as trevas que existem em nosso coração, as trevas que dominam tudo o que fazemos, foi o real motivo que levou Cristo a padecer naquela cruz. Ainda assim, nós precisamos olhar e ver a postura, a hombridade de Cristo em não hesitar em nenhum momento a se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. Veremos que apesar de nós, apesar daquilo que está diante dele, e aquilo é o teatro perfeito do que representa a nossa natureza, apesar disso, ele se entrega para salvar pecadores. Apesar disso, ele se movimenta em direção àquilo que foi planejado desde a eternidade. Aquilo que foi tratado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há hesitação, mas um desejo intenso de cumprir a vontade do Pai, para que então ele receba a sua recompensa que lhe foi prometida pelo seu Pai. E a sua recompensa são os eleitos de Deus. Eu vou fazer uma breve recapitulação, mas eu já queria utilizar o texto para isso. Eu queria que vocês atentassem para o versículo 28, que diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. A primeira coisa aqui que nós vamos identificar é esse depois. Depois do quê? Uma série de eventos se desencadearam aqui até que a gente chegue a esse ponto onde nós estamos. Eu queria te relembrar do que aconteceu antes, para que nós tenhamos um panorama geral e uma visão completa do que está acontecendo. Nós não podemos perder o peso dessa cena e nós não podemos perder o quadro completo para entendermos de fato o que Jesus está fazendo, o que esses homens estão fazendo e como ele está se entregando, se rendendo, se colocando à disposição e mercê deles. Tudo começa no versículo 12, onde nós vimos que a escolta enviada e um grupo ali de guardas dos judeus prendem a Jesus Cristo.
E Jesus, levado pelos guardas, ele é direcionado e conduzido primeiramente a Anás, sogro de Caifás, que faz um interrogatório informal a Jesus Cristo acerca dos seus discípulos e também acerca da sua doutrina. Isso nós encontramos no versículo 19 e no versículo 24. Em seguida, após esse momento, Cristo é levado à presença de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Nós temos os pontos importantes que o pastor disse, falando a respeito de Anás, do porquê ele foi levado lá, a importância política desse homem e talvez o revanchismo com que ele esteja tratando com Jesus Cristo. E após isso, nesse intervalo de tempo, nós temos a condução de Cristo agora ao sumo sacerdote, que também o interroga. João é bem breve ao narrar esses eventos, não sem detalhes, mas existem o evangelista Mateus, ele retrata com um pouco mais de detalhe o que aconteceu naquele interrogatório onde Jesus é interpelado por Caifás. Caifás não está sozinho, ele está com os membros do Sinédrio presentes e é à noite. Lembrem-se que tudo isso está sendo conduzido de modo muito suspeito. A lei dizia, ou a Mishiná, não me recordo bem, que não era possível, a lei não permitia que Cristo fosse julgado, ou um homem, na verdade, condenado, que viria a ser condenado à morte, pudesse ser julgado tão rápido. Haveria pelo menos 2 dias. Ele teria que ser julgado, e entre o julgamento, a sentença e a morte propriamente dita, teria que ter pelo menos 2 dias. Nós vemos que as coisas estão sendo conduzidas de maneira rápida, de maneira suspeita, justamente para evitar alguns tumultos. Então, Cristo está ali diante de Caifás e diante dos membros do Sinédrio. Mateus 26, versículos 57 ao 68, relata também isso, nós vamos passar por esses versículos depois. E ali, após várias tentativas daqueles homens de quererem incriminar a Jesus Cristo, com testemunhas falsas, com depoimentos arranjados, nós vemos que nós percebemos uma certa exaustão desses homens, até que Cristo confessa que ele é realmente o Cristo. Mateus 27, 64. Após essa confissão de Jesus, esses homens então decidem condená-lo à morte. E nós vemos que, mesmo Jesus confessando e entregando a eles o que eles queriam, após isso, numa extrema demonstração de religiosidade e zelo, eles começam a rasgar as suas vestes, querendo demonstrar constrição, e começam a bater em Jesus. Começam a humilhar a Jesus Cristo, desferir golpes contra ele, com o único pretexto de estarem sendo zelosos por Deus. Em Mateus capítulo 27, no versículo 1, nós vemos que parece que o Sinédrio, naquele momento, foi dissolvido por um pequeno instante. E na manhã seguinte, eles retornam com a reunião do Sinédrio para dar a decisão oficial de que Cristo seria realmente condenado à morte. João ele intercala essas narrativas entre porções do interrogatório de Jesus e com momentos em que Pedro está lá fora sendo apertado por aquelas pessoas, pelo menos do seu ponto de vista, e onde ele passa a negar a Jesus Cristo. E nesse momento exato é que se encontra a nossa passagem, entre a última negação de Pedro, onde ele por fim nega o seu Salvador. Cristo então olha para Pedro, e pode ser que nesse momento ele está sendo conduzido agora para o momento onde vamos entrar no texto. E nós vemos então esse momento entre a última negação e a condução dele a Pilatos. Provavelmente é nesse momento que Cristo olha para Pedro e ele percebe o que fez. Não num olhar de julgamento a Pedro, mas contemplando a face de Cristo, ele é conduzido ao arrependimento. Eu acho que foi a melhor pregação que Pedro já ouviu. Não havia palavras, não havia nenhuma expressão de Jesus, nem mesmo de condenação. Mas o Cristo
atentando e olhando para Pedro, como se Jesus chamasse Pedro para olhar para ele e é levado ao arrependimento. Então, o depois se refere justamente a essa sequência de eventos. E nós lemos em seguida que eles levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era cedo de manhã. Quem é que levou Jesus para o pretório? Nós precisamos ter em mente o quadro todo. Eu vou continuar fazendo aqui alguns apontamentos para que nós consigamos novamente ter a visão completa. Agora eu queria que o Rodrigo colocasse Mateus capítulo 26, versículo 57, onde nós lemos quem são as pessoas que estavam ali. Os que prenderam a Jesus, o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Então, esse é o primeiro grupo que nós vemos ali. Os mestres da lei, os líderes religiosos, e também em 27:1. Mateus capítulo 27, versículo 1, nos é dito que de manhã bem cedo, no momento em que novamente o sinédrio se reúne, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus Cristo à morte. Então nós vemos o quê? Nós vemos esse alto escalão religioso reunido contra um único homem. Todos eles em total harmonia agora para lançar toda a sua fúria sobre Jesus Cristo. Todo esse sistema religioso agora todo entrelaçado, em peso, para dar o seu último golpe contra a vida de Jesus. Toda a aristocracia sacerdotal, aqueles que tiveram o poder, o governo delegado pelo governo de Roma, tiveram o poder delegado por Roma a eles, estavam reunidos ali. Aqueles que tinham o monopólio do poder em suas mãos, as lideranças judaicas. E, em resumo, era o sinédrio. Eu só queria que vocês verificassem toda a classe e os grupos que estavam ali. Eram grupos daqueles que estavam no mais alto escalão, o mais alto nível, que provavelmente tinham todos os outros por comando, e essa casta ia descendo. Líderes religiosos, perceba que são líderes religiosos do povo. Toda aquela religião judaica, a mais exaltada de todos os tempos. Todos esses homens, supostamente piedosos, estão agora armados, com o poder nas mãos, para atacar a Jesus Cristo. E é justamente isso que Jesus disse no horto, que agora era a hora do poder das trevas. E os homens tomarão Cristo nas mãos e farão dele o que quiserem. Era justamente a isso que Jesus estava se referindo. O poder das trevas nas mãos dos religiosos, prontos para massacrar a Jesus Cristo. Então esses são os homens que levaram Jesus à casa de Caifás. E para onde o levaram? O levaram para o pretório. E por que o levaram para lá? A NVI ela traz uma nota de rodapé dizendo que o pretório era a residência oficial do governador romano. Mas não era só isso. No pretório havia também casernas militares e um auditório para que se efetuasse julgamentos. A residência oficial do governador da época, Pilatos, ela é em Cesareia. Por ocasião da festa da Páscoa e para se evitar tumultos, então o governador, quem estava no comando nos momentos de festa, descia para Jerusalém para que, se houvesse algum motim, houvesse alguma rebelião, eles pudessem intervir rápido. Isso era tudo que eles não queriam, uma rebelião naquele momento. E lá está esses homens conduzindo a Jesus para dar entrada a um julgamento um pouco mais formal. Provavelmente o pretório ficava a cerca de 1 quilômetro da casa de Caifás. Eu cheguei a dar uma analisada num mapa e colocando a régua e utilizando aquela métrica que eles nos colocam ali, vai dar 700 metros mais ou menos, mas se não era uma linha reta, eles não demoraram muito para chegar lá. Então os judeus o levam para o pretório porque eles não tinham o direito de executar prisioneiros.
de modo que eles precisavam obter o favor e a aprovação de Roma para que pudessem concluir os seus planos maléficos contra Jesus Cristo. Eles precisavam que o governador desse essa autorização. O texto também diz que era cedo de manhã. Por cedo, nós podemos entender que provavelmente era 6 horas da manhã. Então eles despertam cedo para colocar em execução os seus planos. E esse cedo aqui deve ser visto com atenção. Eles costumavam iniciar seus atendimentos logo ao nascer do sol. E não é exagerar aqui quando eu disse 6 horas da manhã. Por quê? Porque eles iniciavam seus atendimentos e por volta de meio-dia, mais ou menos, já não havia mais nada para ser feito. Então, perceba, e aqui eu quero chamar a atenção para uma breve aplicação. Perceba o esforço que está sendo despendido para assassinar a Jesus Cristo. Olha a movimentação desses homens contra a lei, inclusive, contra as diretrizes daquela época, para levar adiante um plano maléfico para se preservar a si mesmos. Perceba que para fazer isso, para passar essa noite num julgamento em Jesus em várias etapas, eles não dormiram. Eles tiveram que contratar testemunhas falsas, talvez por dinheiro. E eles mobilizaram pessoas e também recursos para isso. Olha o que está sendo feito. Olha a mobilização desses homens para tirar a vida daquele que era mais justo do que eles. Eles não descansaram, utilizaram toda a sua influência, os seus contatos, para conseguir o que eles queriam. E aqui vale o exemplo desses homens, de olhar para eles e para nós, e ver o que nós fazemos para justamente servir a Cristo, o contrário do que esses homens estão fazendo. O que eles querem é cortar Jesus da terra dos viventes. Nós não, nós queremos servi-lo. Nós queremos dedicar tudo a Ele. E o que nós fazemos? Qual esforço nós temos despendido? O que nós temos deixado para trás? Ou utilizado a nossa própria influência, os nossos recursos, para dar a Ele o que lhe é devido? Não a nós, Senhor, não a nós. O que temos feito para dar a Ele a glória que lhe é devida? Então tá. Depois... É mesmo. Parte B do versículo. João escreve: eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. E aqui eu quero pedir atenção para um exame bem minucioso das nossas motivações. O que é que João quer dizer com não se contaminarem? Parece muito claro, e realmente é. E a Mishnah, ela apresenta algumas evidências que nos trazem clareza sobre o porquê deles não quererem entrar no pretório. E essas evidências são as seguintes. Qualquer judeu que entrasse na moradia de gentios, ele se tornava cerimonialmente impuro. Ficar do lado de fora ajudaria a evitar essa contaminação. Rodrigo, coloca Levítico capítulo 15 no versículo 5, por favor. Isso está diretamente ligado à lei de Moisés, às leis cerimoniais. 15:5, Levítico 15:5. Nesse versículo especificamente nós temos uma citação. Está escrito assim: quem tocar na cama dele lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Não é especificamente a respeito de entrar na casa de um gentio, mas é a respeito a respeito de contrair certa impureza cerimonial e que, portanto, evitaria, na verdade, impediria esses homens
de se dedicarem na festa da Páscoa. Se fosse esse o caso aqui, uma contaminação simples, isso poderia ser facilmente resolvido. Como? Se lavando, tomando um banho. Antes, é óbvio, do pôr do sol, os judeus tinham uma contagem de tempo diferente, e após às 6, após o pôr do sol, já se viravam outro dia. Então, se fosse esse o caso, esse tipo de contaminação de um dia, facilmente os judeus poderiam contornar essa situação e continuar com a sua programação normalmente. Era bem típico os judeus trabalharem em bairros de gentios e contraírem esse tipo de contaminação cerimonial com muita facilidade. Tomando um banho já se resolvia logo a situação. Provavelmente esse não é o caso aqui, porque eles não querem se contaminar, porque isso impediria eles de participar. Provavelmente seria uma contaminação maior de 7 dias, também prevista na lei, Números capítulo 9, versículo 6, se o Rodrigo puder colocar para a gente, onde há uma citação, uma prescrição, Números 9, 6, uma prescrição que define justamente o tempo de contaminação. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia. Tem um desenrolar aí depois. Então, um motivo provável de eles não quererem entrar na residência de Pilatos é que os gentios, eles costumavam enterrar fetos abortados dentro de suas casas, ou mesmo jogar esses fetos no esgoto. Então, caso eles entrassem naquele ambiente, possivelmente seriam contaminados com esse tipo de contaminação, o que os impediria, de fato, participar daquela reunião solene convocada por Deus. Uma outra objeção que pode ser levantada, na verdade um outro ponto que pode ser levantado, é a respeito da idolatria presente na casa de Pilatos. Pilatos era pagão, era romano, e possivelmente ele deveria ter várias imagens, várias esculturas, e aquilo com certeza iria trazer uma contaminação para esses homens. Mas o que eu acho que é uma tentativa de João aqui, é que ele está sendo irônico. Percebam, note essas elaboradas precauções dos judeus. Note como eles são minuciosos, com várias regras, com várias ordenanças, com vários pormenores em sua religião. E em contraste, note que eles acabaram de realizar um julgamento totalmente ilegal diante do Sinédrio. Agora eu peço para o Rodrigo colocar Mateus capítulo 26, versículo 57. Homens extremamente preocupados com uma contaminação cerimonial e acabam de profanar as suas consciências, o próprio nome de judeu, com uma violação da própria lei. 59, Rodrigo, por favor. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus. Eles não estavam aqui violando uma lei, uma prescrição cerimonial, ou querendo contornar uma interpretação pessoal. Eles estavam violando a própria lei moral de Deus. Não dirás falso testemunho. Mentindo, eles se colocam diante do Sinédrio. Versículo 68 também, por favor. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas. Então perceba a incoerência que há na religiosidade desses homens, quando, à semelhança do dito de Jesus, coam um mosquito e deixam passar um camelo. E aqui a gente precisa analisar algumas coisas. Esses homens se acham tão religiosos
e eles apresentam a religião deles numa embalagem religiosa, para que possa parecer piedoso, para que possa parecer exaltada, mas o motivo verdadeiro que eles estão oferecendo e executando a sua religião, em nada isso se pode dizer que é para adoração verdadeira. Eles não estão preocupados em adorar a Deus de verdade. Eles não estão preocupados com a Páscoa, porque ali está a Páscoa verdadeira. Eles não estão preocupados com uma pureza de verdade, de espírito e de alma. O que eles querem é justamente satisfazer o Deus que está dentro deles. Mateus capítulo 27, no versículo 18, nós temos o motivo pelo qual eles mandaram prender a Jesus. Eu vou ler aqui, se você quiser me acompanhar, Mateus 27, versículo 18. E isso é dito da boca de um pagão, porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Então, o motivo que eles estavam sendo zelosos por Deus não era para adoração verdadeira, era por inveja. Toda essa condução de Cristo, toda essa apresentação de um suposto zelo e serviço para Deus, não tinha outra raiz senão na inveja. E eu cuidei de trazer a definição aqui de inveja, apenas os pontos que me chamaram mais atenção. E a primeira que eu trouxe aqui é o incômodo com o sucesso alheio. Sim, eles estavam incomodados com o aparente sucesso de Cristo diante das pessoas. Cristo havia atraído toda a atenção para eles. Já não eram mais os fariseus, já não eram mais os saduceus, já não eram mais os mestres e os líderes das sinagogas que detinham o monopólio do ensino, da verdade. Isso foi tomado pela humildade de Cristo, pelo próprio fato de ser ele Deus e de possuir a sabedoria de ser o Messias. Ele toma isso desses homens. Não a verdade em si, porque eles não possuíam a verdade, mas ele toma o centro que lhe é devido. Cristo é o centro daquela nação. Cristo é o centro da lei que eles ensinavam. Cristo é o centro dessas cerimônias. Então, o que há por trás da religiosidade desses homens é o incômodo por causa do sucesso de Jesus Cristo. Uma outra definição me chama mais atenção, que é um sentimento de frustração e rancor gerado perante uma vontade não realizada de possuir os atributos ou as qualidades de outro. Então perceba que não era só o sucesso de Jesus. Eles queriam ter aquilo que Jesus tinha. Eles queriam ter os atributos de Jesus Cristo. Eles queriam possuir as qualidades de Cristo. Porque realmente era invejável. De uma hora para outra, Cristo aparece e coloca abaixo anos de ministério daqueles homens. O engraçado é que essa palavra inveja, ela aparece 20 vezes no Novo Testamento. 3 são nos Evangelhos, 2 referente a esse mesmo texto aqui dos sinóticos, em que Pilatos está falando que eles entregaram a Jesus por inveja. Uma outra, que Jesus relaciona a inveja como vindo de dentro do nosso coração, mais 3 em Atos dos Apóstolos, e o restante naquelas cartas dos apóstolos, onde, na sua maioria, está tratando dos pormenores do nosso coração. São cartas, em sua maioria, que contêm partes pastorais, justamente para tentar repelir esse mal de dentro de nós. Então, o que eles queriam, na verdade, não era só tirar Jesus da terra dos viventes. O que eles queriam era a glória de Cristo para eles. A religião deles era uma religião totalmente voltada para o que eles queriam. Todas as setas, todas as práticas deles, a oração, a leitura da Bíblia, o estudo, as disciplinas espirituais, as esmolas, todas estas obras que eles faziam eram como setas apontando para eles mesmos. Eles eram o centro. Eles eram o que, ao invés de apontar para Deus a sua religião, a religião deles apontava para eles próprios. E é justamente
E aqui eu faço uma citação de Gênesis capítulo 3, versículo 4, onde precedeu a nossa queda. O ser como Deus. O desejar a glória de Deus. Engraçado que esse também foi o pecado de Satanás. O orgulho de querer se assentar no trono que não era dele, nem por direito ou por qualquer outra implicação. O trono era de Deus. Então, seguindo nessa lógica, seguindo nesses pontos, nós vemos que as aspirações religiosas desses homens, o zelo, a devoção que eles tinham, está em relação total para eles mesmos. Paulo vai dizer de uma classe de pessoas em Filipenses capítulo 3, versículo 19, que o Deus deles é o ventre. O que ele quer dizer com isso? Que o Deus deles, a divindade que eles prestam culto, são eles mesmos. Eles são aqueles que, teoricamente, eles estão na embalagem religiosa cultuando. Um culto a si próprio. Um culto à personalidade. A devoção deles, a oração deles, as esmolas que eles davam e tudo mais que nós podemos entender por religião judaica, o único propósito era satisfazer a sua própria sanha de adoração. E aqui eu paro para fazermos uma reflexão e sondar o nosso coração. O porquê que nós fazemos o que nós fazemos? Qual é o intuito do nosso coração, inclusive quando nós não fazemos determinadas coisas? Porque o que está em tela aqui é a não contaminação desses judeus. Então perceba que eles não querem pecar, e existe um motivo pelo qual, dentro deles, eles não vão se contaminar. Qual é o motivo pelo qual nós não pecamos, nós desejamos e almejamos essa santidade? Por qual motivo nós olhamos para o mundo e não queremos fazer aquelas práticas horríveis que nós praticávamos antes? Qual é a real intenção do nosso ser, do nosso coração? O que está dentro de nós quando nós nos privamos de satisfazer a nossa carne, quando não nos contaminamos? O que está por trás disso? Eu acho que isso fica muito evidente se eu fizer a pergunta ao contrário. Por que pecamos? Na maioria das vezes, nós lançamos mão do pecado justamente para satisfazer os nossos desejos, para saciar a nossa incontrolável idolatria. Nós, então, utilizamos esse poder da vontade que temos para dar aquilo que nós queremos. E isso é justamente a síndrome que há no homem, a síndrome de Adão, ser como Deus. Nós conseguimos identificar muito bem isso quando estamos pecando, quando estamos saciando a nossa carne, quando estamos indo atrás de coisas para nos satisfazer. Mas fica mais difícil notar o contrário. Por que queremos a piedade? Será que não é um desejo de autopromoção? Será que não é para satisfazer a nossa alta expectativa diante de outros? Será que o nosso desejo de ser santos não é para elevar no nosso senso, o nosso eu interior, para que nós nos sintamos cada vez melhor? Com o pecado é fácil olhar. Sim, eu pequei porque eu quis satisfazer, eu quis dar vazão à minha vontade. Mas é ao contrário, quando não pecamos. E a gente pode ir um pouquinho mais longe do porquê nós prestamos culto. Por que nós nos colocamos diante de Deus? Por que nós oramos? Por que lemos a Bíblia, estudamos? Por que queremos conhecimento? Por que lemos livros? Por que queremos crescer nessas disciplinas? O desejo é de glorificar a Deus, de se aproximar mais de Deus, de crescer num relacionamento pessoal com o Salvador? Ou isso está mascarado dentro de nós para uma autopromoção, autossatisfação e um culto a nós mesmos? Para onde aponta as setas dessas práticas espirituais em nosso coração? Para onde está apontando a nossa devoção? O nosso desejo de servir a Deus?
E eu posso ir um pouco mais longe. Por que queremos conversões? Por que queremos que as pessoas da nossa família sejam levadas a Cristo? Qual é a intenção de queremos que essas pessoas que não são próximas sejam salvas? Os nossos filhos. Tenho 2. Por que eu quero que eles sejam salvos? Para mim? Para a minha glória? Para a minha honra? Lembra que eu disse que nós deveríamos sondar as motivações do nosso coração? Para que eu quero casamento? Para que eu quero uma família? Para que nós queremos a piedade? Para que nós queremos a comunhão, a união? São coisas assim boas, como também o era a Páscoa. Mas por trás dessas intenções, dessas atitudes, havia uma motivação interior que não era glorificar a Deus, mas sim prestar culto à própria personalidade. Por que queremos uma igreja reformada, batista reformada? Hoje isso traz um status reformado. E explicar o porquê do reformado traz um status ainda maior. Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, entre muitos outros. Qual é o motivo do porquê nós nos apresentamos a Deus e entregamos, teoricamente, a nossa vida a Ele? Se perguntasse isso para aqueles homens, sem dúvida alguma, eles não hesitariam em dizer: os meus motivos são sinceros. Os meus motivos, com certeza, são os melhores possíveis. O que nós temos é zelo por Deus. E por esse zelo, eles vão matar o homem mais justo que já passou nessa terra. Eu quero que você use a sua imaginação aqui um instante, para que você imagine uma torre, remetendo isso ao tempo de Israel. Uma torre forte, que serve para refúgio e para proteção. E essa torre, ela está totalmente ornamentada com todos os nossos feitos, todas as nossas obras, tudo de melhor que nós fazemos. E lá dentro está eu e está você. Dentro dessa torre, bem protegida. E ela se encontra aqui dentro do nosso coração. Altamente armada e pronta para resistir a qualquer afronta, para destronar o Deus, o senso de divindade que está dentro de nós. Deus, ele tem por propósito, através da sua palavra, destronar isso que está dentro de nós. Humilhar esse homem interior que jamais tem o desejo de exaltar a Deus. Colocar toda a religiosidade no chão, para que então nós possamos estar rendidos diante de Deus. Não com pretextos espúrios, como esses homens estão fazendo, mas unicamente para glorificar a Deus. E eles não queriam se contaminar justamente para comer a Páscoa. A falsa religião, que muitas vezes se passa por verdadeira, ela tem o poder de cegar todo o nosso entendimento. Ela tem o poder de não nos deixar enxergar aquilo que está diante de nós. Irmãos, diante deles estava aquele que fez o mundo e tudo o que existe. Diante deles estava a luz verdadeira. Diante deles estava o homem que jamais haveria possibilidade dele ser julgado. Ele é o juiz. Diante deles está aqueles que eles estão dizendo: blasfemou, pecou contra Deus. Deus está diante desses homens e eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem se render diante desse homem. Por quê? Porque eles possuem um sentimento de autopreservação dentro deles que os impede de ir a Jesus e suplicar por salvação. A falsa religião tem esse poder de domesticar o nosso ser, não para nos levar a Cristo, mas para nos conduzir à ruína, nos conduzir ao assassinato do próprio Deus. A maior dificuldade nesse texto, eu acredito que vai ficar mais evidente os sentimentos,
não é se indignar com esses homens. Isso é fácil. E a primeira coisa, quando eu me propus na segunda-feira a meditar no texto, e acabei passando porque a narrativa, ela prende a atenção, e a primeira coisa que eu fiz foi me indignar com esses homens. Malditos, miseráveis. Olha o que eles estão fazendo com Cristo. Olha o que eles estão movimentando para assassinar o nosso Salvador. Mas eu só fui levado a enxergar que eu sou como eles apenas depois que o Espírito pôde ministrar ao meu coração. Nós todos, irmãos, fizemos a mesma coisa que esses homens. João, ele fala que Jesus já havia comido a Páscoa, certo? E nós temos aqui a citação de que eles não querem se contaminar e então poderem participar da festa. Existem um monte de teoria para explicar isso, e a que parece mais provável é que a festa da Páscoa está unida com a festa dos pães asmos, que duravam 7 dias. E tudo isso faz referência à Páscoa, a Páscoa dos judeus, a festa em que todas as pessoas se reuniam e passavam ali todo esse tempo fazendo aquilo que estava prescrito na palavra. Então, quando João narra esse evento, é bem provável que ele tenha em mente essa festa completa. Então, eles não querem perder nenhum só dia. Engraçado que esse zelo deles aparenta realmente ser um zelo. É difícil de identificar. É difícil identificar esses desígnios em nosso coração. Provavelmente, se fizéssemos uma sabatina aqui, nós admitiríamos esses homens na nossa igreja, por causa da embalagem perfeita, bonita, vistosa que a religião e a devoção deles apresentavam. E o texto segue no versículo 29. Agora é uma nova etapa. Os judeus já estão com Jesus na frente do pretório. E João escreve: Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Então, enquanto Pilatos está lá dentro, ele percebe essa movimentação de judeus na frente do pretório e ele se dispõe a ir até esses homens e recebê-los. Isso é muito curioso, porque ele responde à religiosidade desses homens. Então não é algo apenas que pode ser desmascarado de uma hora para outra. Um governador respondendo à consciência religiosa de homens que eram subalternos a ele. Não havia necessidade. Mas antes, eu quero falar quem que era esse homem, bem rapidamente. Pôncio Pilatos, ele era governador da Judéia. E como eu disse, a sua residência oficial era em Cesareia. Ele foi indicado por Tibério César no ano 26 depois de Cristo e provavelmente 4 anos antes desse acontecimento que João narra. E algumas fontes bíblicas, algumas fontes, na verdade, extra-bíblicas, reconhecem esse homem como sendo um homem moralmente fraco. Nós vemos isso no relato logo após aqui, quando Jesus entra para o julgamento, nós vemos essa falta de moralidade desse homem, essa fraqueza moral. Ele cede muito fácil a homens, mesmo sendo um governante romano. E ele também era inseguro. Porém, como tal, ele não hesitava em esconder a sua fraqueza sob demonstrações de brutalidade. Rodrigo, põe Lucas 13:1, por favor. Olha só o que Pilatos fez. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Esse é o evento que os homens vêm trazer essa notícia para Jesus. Mas o interessante aqui é ver a brutalidade com que esse homem age com as pessoas. E como eu disse, é curioso um homem da estirpe de Pilatos sair para receber esses homens. E algumas coisas a gente pode identificar que talvez tenha feito com que ele fosse até eles. E a primeira é a pompa daqueles homens.
Todos os líderes estavam reunidos ali, e isso com certeza chamaria a atenção de Pilatos e o levaria a ver o que estava acontecendo. E é óbvio, somado a isso, o período de festas. Ele não ia querer se indispor de maneira alguma com os judeus. Sabendo disso, eles reúnem então os maiores entre eles e vão. E para que Pilatos responda rapidamente, a festa de Israel se torna um pretexto. E como eu disse, o mais curioso é a consciência, é o respeito que ele dá à consciência desses homens. Ele poderia muito bem desprezar a religião deles, mas eram homens extremamente religiosos e zelosos. Apesar da estranheza, existe precedentes para que ele agisse dessa forma. Com a exceção de casos em que pessoas eram capturadas ali em flagrante, que eram levadas para dentro do local de julgamento e eram obrigadas ali a prestar depoimento, com essa exceção, era necessário marcar uma audiência com Pilatos para que pudessem ter o tempo ali de ouvir. Isso não aconteceu, pelo menos João não narra que houve esse agendamento com ele. É bem provável que houvesse que eles tivessem combinado a respeito. Primeiro, João, no capítulo 18, no versículo 3, ele escreve que Judas recebeu a escolta dos principais, dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas. O pastor tinha dito que essa escolta representava justamente um comandante que poderia levar consigo até 1.000 homens, e é bem possível que esses homens fossem dos romanos. No versículo 12 também nós temos esses mesmos guardas conduzindo o comandante e os guardas dos judeus, conduzindo Jesus até Anás. Então veja, era impossível que esses homens conseguissem mobilizar os soldados de Roma e não ter conseguido essa autorização para tanto. Então veja que aparentemente Pilatos tem certa ciência do que está acontecendo. Ele sabe, em alguma medida, que os judeus iriam trazer a Jesus Cristo. E quando ele sai, ainda que demonstrando certo favorecimento a eles, isso também é um ponto que leva à desconfiança, ele pergunta a eles: que acusação trazeis contra este homem? O Don Carson vai falar que essa pergunta já inicia em si algum tipo de formalidade nos procedimentos judiciais. E nada mais lógico do que ele iniciar a pergunta a alguém que está sendo trazido a eles como acusado. Então, qual é a acusação que vocês trazem contra esse homem? Perceba que mesmo havendo certo alinhamento pressuposto, nós vemos que ele mantém o decoro jurídico ali, pois esses acusadores deveriam falar primeiro qual era a acusação. Nós não vamos lá agora, mas em Lucas 23:2, nós vemos que, não vai lá, não é agora não, mas depois nós vamos lá, nós vemos que eles apresentam uma acusação de modo mais formal. Então, João retratando dessa forma, parece que ele quer mostrar que há certa surpresa no comportamento dos judeus. Como assim? A acusação já está meio combinado. Você já deveria saber. E isso é explicado, na verdade, também pela forma com que os judeus respondem a Jesus. Se este não fosse malfeitor, nós não teríamos trazido a você. Parece certa truculência deles na resposta. Será que há aqui alguma quebra de acordo? Existe aqui algum momento em que Pilatos volta atrás? Eu acho que não. Como eu disse, esse Pilatos, ele foi retratado em fontes extra-bíblicas como um homem que ele possuía dentro de si, também, como os judeus, um senso de satisfação pessoal muito grande. E o que ele quer, na verdade, é justamente que os judeus se humilhem diante dele.
Sim, há um acordo. Eu sei o que está acontecendo. Mas eu quero que vocês cedam ao meu escrúpulo judicial e apresentem a formalidade contra esse homem. Afinal, ele é um juiz, está para julgar, e qual é a acusação que trazem contra Jesus? Ele é um malfeitor. Um malfeitor é muito amplo. Ele queria algo mais específico. E já no versículo 30, eles respondem, se este não fosse malfeitor. Eles respondem, então, de forma muito genérica, de forma muito simplista, a pergunta de Pilatos. A NVI traduz como criminoso. E no grego essa palavra aqui é kakos, e é um adjetivo. Adjetivo é óbvio para trazer uma qualidade de alguém, esse alguém nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, dessa forma, o significado dessa palavra seria o seguinte: alguém, no caso Cristo, alguém ruim, alguém mau. E isso num sentido muito amplo. A maldade estava pressuposta ali em níveis inimagináveis. Ou até que uma maldade que nós poderíamos conceber de diversas formas na nossa imaginação. Subjetivamente, ele pode ser entendido, ou seja, no seu interior, de maneira mais íntima, como alguém depravado, alguém sem escrúpulos. E de maneira objetiva, nós temos a retratação de alguém que, por causa da maldade do seu coração, pode ser prejudicial a outras pessoas. É dessa forma que eles retratam a Jesus. O homem mais justo que já viveu nessa terra. O homem que não tinha cometido nenhum só ato de maldade, nunca cometeu. Um malfeitor. Um criminoso. Eu disse que Lucas ele traz uma lista preliminar de qual era a acusação. Mas eu não quero dar essa lista agora. Eu quero mostrar para vocês outra lista. E essa lista está em Isaías capítulo 53, no versículo 3. E fica aqui a pergunta: qual crime Cristo cometeu? Qual foi o mal que ele praticou de maldade? Quais eram os crimes? Sabe quais foram? Isaías 53, versículo 3. O seu pecado foi ter o rosto tão desfigurado pelos socos e pelas pancadas. O seu pecado foi ter aquela coroa de espinho. E de forma tão horrenda estava a sua aparência, que o seu pecado foi despertar desprezo, rejeição. Esse foi o pecado de Jesus. O seu pecado foi ser experimentado no sofrimento, ainda no versículo 53. Sim, os homens, de tamanho desprezo, escondiam o rosto dele, olhavam aquele homem desprezível por causa da situação e condição que estava, que os homens olhavam para ele e o reputavam como nada. O seu pecado foi tomar aquilo que não era dele. Sim, os nossos pecados. Também os nossos castigos. E olhar para Deus e dizer: Pai, castigue a mim. Esmague a mim. Transpasse a mim. Essa era a culpa de Jesus. O seu pecado foi ser oprimido, afligido. E sabe o que ele fez? Nada. Sim, afligiram, oprimiram. Ele ficou calado diante dos seus tosqueadores. Isaías 53, versículo 9. Ele não cometeu nenhum crime. Nunca disse uma mentira. E ainda assim, no versículo 10, nós lemos: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Esse foi o pecado de Jesus. Essa era a transgressão. Fazer o bem àqueles que lhe fazem mal. Entregar a sua vida em resgate de pecadores. E como eu disse, pecadores que, como nós, temos toda a capacidade para fazer como esses homens fizeram a ele. E sabe por que ele não fez nada? João capítulo 10, no versículo 17. Por favor, Rodrigo. Ele sabia muito bem quem ele era.
Por isso é que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Próximo. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esse era o acordo. Na eternidade, vendo os seus decretos, olhando a queda. Essa era a aliança. Vir padecer na mão de pecadores. Ser tratado como um boneco na mão desses homens. Essa era a aliança. Sofrer no lugar deles. Entregar a sua vida. Ele só fez isso, irmãos, porque ele sabia quem ele era. Ele recebeu esse poder. Ele era o dono da vida e ele não precisava temer aquilo que estava vindo sobre ele. Ele não precisava temer a morte. Ele não precisava temer Roma. Ele não precisava temer os judeus. Ele era o dono da vida. Ele possuía nas mãos o poder para entregar corajosamente e vitoriosamente a sua própria vida em resgate daqueles que ele escolheu. E o curioso aqui é que nós não vemos uma palavra de Jesus Cristo. O homem que foi chamado de tagarela pregando por todos os cantos, agora não diz uma só palavra em sua defesa. Ele não interrompe aquilo que está sendo feito diante dos seus próprios olhos pelos judeus e por Pilatos. Ele não entra em nenhum momento só nessa conversa. Vocês se lembram de Pedro? João está retratando o julgamento de Jesus e como ele se porta como um homem, mesmo diante daqueles que têm o poder para tirar a sua vida. E nós vemos Pedro, acovardado para defender a sua vida. E agora talvez seria o último momento que ele poderia abrir a sua boca para dizer algo em sua defesa. E o que ele diz? Nada. Ele mal é citado aqui nesses pequenos versículos. Quando se referem a ele, se referem como um homem qualquer. Que acusação vocês trazem contra este homem? Se este não fosse malfeitor, nem sequer o seu nome diziam. Ele fez isso porque ele sabia quem ele era e o seu propósito deveria ser cumprido. Para isso eu nasci, disse ele. Para isso eu vim ao mundo, para dar a minha vida. Ninguém pode tomá-la de mim. É óbvio que quando nós olhamos uma acusação dessas contra Jesus Cristo, isso realmente nos comove, porque nós sabemos que ele não teve pecado. Ninguém nunca fez o que esse homem fez. Ninguém agiu como ele agiu. Um malfeitor, um criminoso, não, ele não era. Porém, para um governador e juiz romano, isso era insuficiente. Existem, como eu disse, indícios dessa comunicação entre essas autoridades e alguns sinais de que houve essa comunicação, esse contato prévio deles, a prontidão, o envio das tropas, Pilatos cedendo essas tropas. Mas ainda assim, ele acha que é muito geral, muito simples essa acusação. E o que então Pilatos quer? Não, ele não quer um acordo. Ele não quer voltar atrás. Ele não tem interesse algum em livrar a Jesus Cristo. E uma citação de mais alguns documentos históricos que mostram como esse homem agia, ou pelo menos costumava agir. O seu apreço não era pela justiça. Como eu disse, ele tinha uma satisfação egoísta e o seu desejo mais íntimo era fazer com que as autoridades judaicas atendessem a todos os seus requisitos legais, reconhecessem a sua autoridade. Só isso. Só isso. É assim que eu quero. Protocolo, as acusações de modo formal. Eu quero que vocês me apresentem dessa forma. Por quê? Porque sou eu quem mando. Olha quem está diante
de Jesus Cristo. Olha o nível das pessoas. Uns se achando extremamente religiosos, aqueles que deveriam dominar o mundo através do templo, e outro com um senso de justiça tão grande que, para humilhar as pessoas, os seus outros, é capaz de exigir coisas absurdas. E lá está Cristo, diante dessas pessoas, diante dos seus acusadores, calado, mudo, sem dizer uma só palavra. E agora, Rodrigo, por favor, Lucas capítulo 23, no versículo 2. E após essa pressão de Pilatos, queria que você visse comigo o versículo 31, para a gente já seguir para o final, onde Pilatos replica a eles: tomai-o vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Após essa declaração de Pilatos, pode ser que nós temos agora essa apresentação das testemunhas. E começaram, então, a acusá-lo, dizendo: aqui estão já diante de Pilatos. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Os judeus então cedem ao jogo de Pilatos e decidem então apresentar a acusação de modo mais formal, para que ele fosse introduzido então no pretório e passasse a ser julgado. Se o caso foi esse, que era apresentado a Pilatos apenas de Jesus ser um malfeitor, Pilatos poderia muito bem lançar a mão do argumento que usou: julguem vocês mesmos então. Porque ele poderia entender que aquilo era de acordo com a própria lei deles, a lei judaica. Então, levem-no e julguem-no. Foi o que ele disse. Os judeus eles não tinham autorização para aplicar a plena capital. Se eles desejassem ou tivessem chegado à conclusão de que a pessoa julgada devesse sofrer a pena, ele devia, então, ser submetido ao tribunal romano. Nós temos um exemplo disso na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 18, Atos 18, 14 e 15, onde nós vemos Paulo. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu vos ouvisse, o próximo. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. Então, até certo ponto, eles podiam levar um julgamento a cabo. Porém, em se tratando de pena capital, em se tratando de condenação à morte, eles não podiam. Eles precisavam da autorização e da aprovação de Roma para tanto. E sem dúvida Pilatos sabia o que eles queriam. É por isso que ele responde dessa forma. Eles teriam que falar, convencê-lo. Por quê? Porque eles sabiam que sem ele, eles não podiam seguir dentro da lei e então não conseguiriam fazer aquilo que eles já tinham planejado: matar a Jesus. Então perceba uma coisa: o que a falsa religião pode fazer com o homem? O que um zelo falso pode fazer com as pessoas? Elas são capazes de tudo para, supostamente, defender a sua religião. Defender, na verdade, a religião de si próprios. Não interessa para eles o que Jesus cometeu. Eles sabiam de tudo. Eles tinham já armado todo esse julgamento justamente para incriminar Jesus de maneira indevida. Esses homens não estão preocupados com a justiça. Eles não estão preocupados em nenhum momento com a verdade. O que eles querem é única e exclusivamente cortar Jesus da terra dos viventes. E lá estão eles diante de Pilatos, que após essa nossa leitura, ele seguirá
para o julgamento. E no versículo 32, para finalizar, João escreve: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Irmãos, como eu disse, isso fazia parte de um plano. E nada poderia frustrar esse plano. Eu não estou falando do plano dos judeus. Estou falando do plano de Deus e da voluntariedade de Cristo para se entregar no lugar de pecadores. Perceba que a falsa religião, o zelo mentiroso desses homens, o egoísmo de Pilatos e essa busca incessante desses homens por preservar o próprio cargo deles, por preservar o lugar de proeminência que eles tinham, tudo isso cooperou para que a vontade de Deus fosse cumprida. As Escrituras foram cumpridas em Cristo, sendo levado a um julgamento de cruz. Não, ele não deveria morrer apedrejado. Ele não iria cair no chão, deitado em sinal de humilhação pelas pedras. Ele deveria ser levantado pela cruz. Ele deveria ser erguido, colocado no meio daquele povo, ser visto de braços abertos, em sinal de vergonha e de humilhação, mas exaltado por Deus. Esse era o plano. Aquele que foi considerado maldito por Deus não deveria morrer de outra forma senão a morte dos próprios. A maldição da lei deveria cair sobre esse homem. E para isso, ele precisava ser levado ao madeiro. Então veja, falsa religião, o orgulho impenitente dos homens, esse zelo mentiroso das leis, nada disso frustrou os planos de Deus. Antes nós vemos Deus soberano, guiando a história, guiando todos esses acontecimentos e abrindo o caminho para o seu filho, que iria carregar aquela cruz no nosso lugar. O seu filho, que enfrentaria a pior das mortes. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nada poderia impedir a Cristo de cumprir a sua palavra quando o Filho do Homem for levantado. Nada poderia impedir a Escritura de se cumprir quando Deus promete o seu Filho sendo enviado ao mundo para entregar-se pelos nossos pecados. Irmãos, para concluir, eu queria só trazer à mente novamente a reflexão a respeito do porquê nós fazemos o que nós fazemos, do porquê estamos aqui, do porquê servimos a Deus. Com certeza nós vamos constatar dentro do nosso coração a hipocrisia desses homens. Com certeza nós veremos um desejo incontrolável de querer glória para nós mesmos. Com certeza a torre dentro de nós tem que ser demolida. Com certeza o nosso eu tem que ser derrubado. O nosso orgulho. Nós podemos nos assemelhar a todos os envolvidos aqui, a todas as práticas, a toda a religião. As paixões mais infames desses homens podem ser trazidas com muita facilidade para dentro do nosso coração e serem constatadas num exame muito simples dentro de nós. Os nossos pecados são evidentes. A nossa prática, ela é vista a quilômetros. Nós vemos e reconhecemos os nossos pecados. Nós constatamos com muita facilidade que somos pecadores, que estamos junto com esses homens levantando o nosso calcanhar contra Jesus. Ele morreu carregando os nossos pecados. Ele será entregue para levar as nossas iniquidades. E é justamente isso que eu quero ressaltar. Não só o nosso pecado, não só a nossa iniquidade e fraqueza, não só a nossa tendência em querer destronar a Deus, mas justamente a esperança pela qual podemos nos alegrar. Cristo
ressuscitado. Cristo morto e ressuscitado. Cristo, o servo sofredor, não olhando para aqueles homens, não olhando para aquela situação, porque aquilo era o reflexo de quem nós éramos. Jamais ele desistiu. Jamais ele pensou em voltar atrás. Jamais ele cogitou abandonar a sua obra. Ele se entregou. E o que você faz com isso? O que nós fazemos com isso? Nós devemos estender a nossa mão e receber aquilo que nos é dado de graça. Aquilo que nos é dado apesar de nós. Aquilo que nos é dado a parte de nós. O perdão. Foi o perdão que ele conquistou naquela cruz. Foi a paz com Deus. Foi a reconciliação. Foi o fim de uma guerra que estava se estendendo desde o Éden. A paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E você deve se render a esse Cristo em fé, crendo, confiando nele, estendendo a sua mão e recebendo a graça de Deus. Como o pastor pregou sobre aquele homem, enos, humildade, finitude, pequenez, incapacidade. Nós devemos receber a salvação entendendo quem nós somos, os mais vis pecadores, pelo qual somos culpados da morte de Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele, conhecendo a obscuridade do nosso coração, vai com o maior zelo que poderia haver num homem. O zelo de conquistar a morte. O zelo de derrubar o aguilhão da morte, o pecado. E reconciliar e trazer para si um povo. Um povo que não tentará se justificar a si mesmo, mas olhará para aquele homem levantado, suspenso por aquela cruz, e colocará nele a sua esperança. Colocará nele todo o seu anseio. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ele. E a glória seja dada ao Senhor. Irmãos, eu quero terminar com uma oração.